obras políticas, elas nunca terminam? Ou parece que inaugura, mas ainda falta mais algumas coisinhas para fazer, mas tem que cumprir o tempo para inaugurar? Você precisa entender que existem três fases de correção de um texto. E também para quem fala. Primeiro é o informativo, se a informação confere, né? Você está vendo no jornalismo. O segundo é o sintático ortográfico, né? E o terceiro é o semântico. E onde você caiu é o semântico. O gerundismo, que é muito utilizado pelos políticos, né? Pelos maus políticos, para a gente não cair aqui, né? É utilizado, na verdade, para, na minha modesta opinião, na minha humilde opinião, e muitas das vezes utilizado para não dizer nada com nada. Exemplo, quando eu digo assim, olha, nós estamos fazendo com que o país cresça. Você não disse para mim, especificamente, o que você está fazendo, quando começou, se começou e quando vai terminar. Porque muitas das vezes o político diz assim, nós estamos fazendo de tudo para resolver este problema. Então, assim, ele não disse se ele lançou um... Qual é o tudo dele? Qual é o tudo dele? Se ele fez alguma coisa, se ele ligou, se ele foi lá averiguar, se ele foi ver valor, se ele fez orçamento, cotação. Ele não falou isso. Então, quando mas o prefeito, o vereador, o governador, o presidente da República falou que estava fazendo isso aqui, eu fui lá, não tinha nada pronto. Aí você volta lá no gabinete dele e fala, olha, eu disse que nós estamos fazendo de tudo, mas eu não disse que nós começamos ainda. Isso é uma estratégia semântica. Olha só, você discute isso. Então assim, isso passa num discurso rápido e com muito volume de informação, passa totalmente despercebido. Você não percebe, só se você for um conhecedor. Fora isso, você não percebe. Então ele fala assim, não, mas a questão da... Vamos lá, vou pegar uma coisa não muito polêmica. Vamos pegar a casa no Brasil, esquece Angra. Vamos pegar assim, olha, a questão do pré-sal ia vir encomenda de obras para Brasfels, mas foi o que eu te falei, Fabíola. Nós estamos fazendo de tudo para que a carteira de obras, né, de offshore, de navios, possa vir para o estaleiro. Não quer dizer que eu comecei agora. Eu disse que nós estamos fazendo de tudo. Aí o político diz assim, ó, eu já conversei com o governador, às vezes nem conversou, foi num almoço, numa informalidade, ele comentou o assunto. Né? Então, assim, se alguém ligar para o governador realmente vai confirmar. Não, a Fabíola realmente me ligou, conversou comigo no almoço, mas foi uma conversa informal. O governador não assumiu compromisso nenhum. Então, assim, não significa, né, e não leve ao pé da letra, que ao usar o gerundismo, e aí é uma questão semântica, uma questão de valores, significa que as coisas estão correndo como você imagina. Gente, é aí que muitas vezes o povo subentende de uma maneira que está acontecendo algo e acredita naquele discurso e acaba investindo toda a sua confiança naquele político. Até de má fé, você vê, o governo vamos supor aqui que eu fosse fosse o vice-prefeito, vamos supor que eu fosse o vice-prefeito, é uma suposição. E aí o prefeito fizesse uma obra aqui. Aí eu pego a minha placa, ou então que eu não sei, eu mesmo, nada da prefeitura. O prefeito vai lá e fez as casinhas, né? As casas, os apartamentos, né? Não as casas, os apartamentos. Fez lá os apartamentos, ótimo. Então eu pego uma faixa minha, uma placa minha e coloco lá. Esta obra foi feita por mim. Quero aqui agradecer o carinho de toda a população. Quer dizer, usar de má fé. E muitos políticos fazem exatamente isso. Quer dizer, não tem nada a ver com ele, embora ele seja da base do governo, mas não tem nada a ver com ele, né? Mas ele usa dessa má fé. Então, assim, eu chamo aqui a atenção do eleitor, do cidadão, que preste muita atenção, porque tem muita historinha, e as historinhas, né, têm um fundo de verdade, talvez não seja aquela que você esteja fazendo a leitura. É isso aí. Né? Olha, dentro desse ponto, aí, dessa vertente, a gente teria aqui muito assunto. Mas eu quero falar agora sobre o seu mestrado em Segurança Pública pela Universidade da Polícia Federal em Buenos Aires. Você iniciou ano passado? Foi esse ano. Esse ano. E como é que está sendo essa experiência? Quando se fala de segurança pública, né, você tá um pouco aqui fora de todas embora você fez pós em educação pública, gestão pública, mas parece assim que você quer atingir várias vertentes
da sua formação. Como é que é isso? Como é que está sendo essa experiência, a questão da segurança pública? Pois é, Fabíola, sendo abordada no eu mestrado? comecei agora em fevereiro, né, no início de fevereiro, recebi a oportunidade, eu e a minha amiga Maria Zenit, que é também presidente da Associação de Moradores lá do BNH, e mais um advogado lá do Rio de Janeiro. São só vocês três do no estado do Rio de Janeiro somos em 3. Né? Do Brasil, mais de 50 alunos lá estudando. Tem gente do Belém do Pará, tem gente do Amazonas, do Roraima, do Nordeste, mais tem Pernambuco, então. Enfim, eu tenho lá coronel, tenho lá delegado, tenho lá juiz, desembargador, promotor. Tem muita gente estudando, fazendo mestrado de segurança pública, porque não tem no Brasil esse mestrado. E surgiu a oportunidade da gente estar lá. E daqui saiu eu, Zenit, né, presidente da Associação de Moradores lá do BNH, com um forte abraço, e também um advogado do Rio de Janeiro. Né? E está sendo assim uma experiência incrível. O que eu já sabia que a Argentina estava quebrada financeiramente, né, pela recessão que passou, mas uma coisa que ela não quebrou é a questão cultural. A Argentina, ela tem um hábito, a Argentina tem um hábito de leitura. Então, você está na Argentina, por exemplo, você quer ler um livro de madrugada, você tem uma livraria aberta, uma libraria, né, para você poder ler, tomar um seu cafezinho, conversar com alguém, bater um papo. Eu achei aquilo fantástico, dei a sugestão ontem até para o Fabrício, o gerente da Cultuar, para que implantasse em Angra também uma livraria de grande porte. Mas né? a cultura do brasileiro teria que Pois trabalhar-se muito nisso, né? Mas a gente tem que fomentar isso, né? A gente não pode... estimular de alguma tem que maneira. estimular de alguma maneira. É uma livraria, seria de grande porte, seria muito bem-vinda em Angra. E o mestrado de segurança pública, para mim, está sendo fantástico, porque ela me abre portas no sentido de entender melhor o comportamento da juventude, entender melhor a possibilidade de um investimento público, né, em segurança preventiva, que eu acho que é o grande papel nessa Então história. essa foi sua intenção ao escolher esse mestrado. Essa sim foi a minha intenção, a questão da segurança preventiva. O papel do pai que começa, a segurança começa com o papel dos pais, perpassa o papel da escola, perpassa pelo papel da comunidade onde vive. Então, essa tríade é que colabora para a polícia militar não ter, por exemplo, bater na sua porta para dizer que o seu filho foi preso porque cometeu homicídio ou porque cometeu um assalto. Né? Essa tríade, comunidade, escola e pais, né? Assumindo cada um o seu papel. O grande problema é que há uma inversão de valores dentro do próprio seio familiar. Os pais hoje, o pai que assume o papel do legislador dentro de casa junto com a mãe, perde-se um pouco esse controle. E quando você perde um pouco esse controle, que a gente brinca de controle de polícia familiar, você acaba, e não é espancar, não é apedrejar, não é você cárcere privado, não é nada disso, é você educar o seu filho. Quando você faz isso, você está contribuindo para o papel do Estado. Você está, na verdade, melhorando a questão até do erário público, porque é menos polícia naquele bairro, porque lá os jovens são mais comportados. Existem políticas públicas também, tem um papel da política pública por parte do governo, que tem que investir em parceria com as associações de moradores. Então, assim, essa parte sociológica é que colabora para que haja uma diminuição, tá, e um menos envolvimento de jovens com o mundo da criminalidade, com o mundo do entorpecente, com o mundo da violência, do bullying dentro das escolas. Por que surge o bullying dentro das escolas? Porque começa também com a falta, né, de um posicionamento mais rígido dos pais. Né? E isso aí que você está colocando é tão delicado. A gente vive hoje no Brasil uma situação delicada onde o jovem adolescente está cada vez mais envolvido na criminalidade de alguma maneira. E fica-se aquela questão, por quê? Isso vem de casa? É do lar? Ontem uma matéria foi ao ar nacionalmente aí sobre aquela mãe que levou o filho de 13 anos à polícia e falou, toma, porque eu não tenho mais controle sobre ele. Só que ele foi solto. Mas veja bem, ele foi solto, mas ainda vai responder, pode ainda ser acompanhado, né, num acompanhamento psicológico, mas na Argentina é diferente. Jovem de 0 a 16 anos que comete homicídio não vai nem para o regime de recuperação socioeducativo. Nem para esse regime ele pega. Olha só. De jovem de 0 a 16 anos que comete homicídio na Argentina, ele não dá nada para ele. Do 16 aos 18 anos, tá?
E aí entra aquele regime que nós temos aqui para os adolescentes, até de 14, 15, 16, enfim, de 13 anos. Mas na Argentina, não. Então, na Argentina, o índice também de criminalidade ele é muito grande. E na Argentina tem mais um agravante. Tem um agravante sério na Argentina. Policial, por exemplo, você está armada e você saca da sua arma. E você não disparou nenhuma bala, você está assaltando. Você não disparou nenhuma bala. E eu que sou policial, pego e te dou um tiro e você vem a óbito, quem fica preso, ou você não vem a óbito, você te dou um tiro e você só para te machucar ou para parar a sua ação criminal, quem vai preso sou eu. Porque você não sacou nada da sua arma. Olha só. Você está entendendo? Existe uma diferença muito grande. No Brasil, não. No Brasil, a polícia mata, legítima defesa. Você tem aquela história toda. Mas na Argentina, não. Você tem casos na Argentina de policiais que estão presos hoje porque, ao ver um bandido que sacou da sua arma, mesmo sem atirar, o policial atirou e matou. Quem foi preso foi ele, por homicídio. Bom, a gente não tem como hoje entrar tanto nesse mérito, mas talvez todas as leis que englobam segurança pública no Brasil, se tivessem sido estabelecidas por pessoas mais preparadas, a gente teria talvez menos consequências hoje, né? Quando a gente olha fora do Brasil, nós vemos uma iniciativa de segurança pública muito mais eficaz do que aqui. Parece que é o país da festa mesmo. Porque a gente tem um problema sério. Nós continuamos ainda a pensar em segurança pública de forma curativa e não preventiva. Enquanto a gente continuar pensando dessa maneira, enquanto a gente não olhar para a reestruturação familiar, enquanto a gente não olhar para o papel que cada um tem que assumir, só cobrar do Estado, o Estado tem que fazer minha proteção, o Estado tem que ser minha segurança, o Estado, a gente vai continuar num problema sério. Por quê? Não há policiais suficientes. O aumento da criminalidade cada vez vai crescendo, vai inflamando, né? Há um plus de investimento na questão do poder paralelo, e a gente já acompanha isso. Tanto que no Complexo do Alemão só se entrou lá porque houve uma ingerência do governo federal. Senão não tinha entrado. E, aliás, nunca entrou, né? O poder de armamento, né? Poder de negociação de armamento. No Complexo do Alemão, só para você ter uma ideia, todas as vezes em que a cúpula de bandidos precisava parar a Avenida Brasil para roubar, para levar carro, eles faziam independente da intervenção do Estado ou não. Então, assim, a gente estava no poder nas mãos do poder paralelo. Então, assim, é preciso que o pai e a mãe reassumam novamente o seu papel, o seu valor. A sociedade reconstrua novamente isso. E as associações, aí o movimento de massa, por isso que eu gosto muito do movimento de massa, reconstrua esse papel também, com ações em parceria com o poder público. Não é vendendo a sua identidade, mas é parceria, construindo ações juntas de políticas públicas. Aí sim, a gente vai conseguir diminuir muito essa taxa, essa incidência de criminalidade nos nossos bairros e nas suas respectivas comunidades, né? Jonatas, quando é previsto o término do seu mestrado? O término do mestrado termina no final do ano que vem, se Deus quiser. Olha aí, gente, então vem muita discussão ainda aí pela frente, né? É um assunto muito importante, deve realmente ser levado com um pouco mais de entendimento às mídias. Esse ponto, sem interesses para um lado ou para outro, mas em interesse pelo povo mesmo, pela defesa da população. Isso é um assunto fantástico. A gente vai precisar terminar a nossa sala. Quero deixar esse momento para suas considerações finais. Deixo sim. Eu quero aproveitar, lancei aqui meu segundo livro, que é a Rádio Pirata, o papel social da Rádio Pirata. Esse já está lançado? Esse já está lançado, tá? Vai estar direto aí nas bancas, tá? A partir de semana que vem. Acabou saindo antes do Acabou primeiro. saindo do primeiro, tá? E aí a gente vai deixar disponível. Não, eu acho que na verdade os dois vão estar disponíveis, né? Já semana que vem eu vou trazer aqui para você o outro, que não chegou ainda, já foi encomendado, mas está chegando para a gente. Esse também abrange só Angra dos Reis? Esse aqui só abrange... Não, esse na verdade vai falar quando surgiu a primeira rádio pirata no mundo, quando surgiu a primeira rádio pirata no Brasil, quando surgiu a primeira rádio em Angra e o papel, o simbolismo dessas rádios na vida em sociedade, tá? Então, assim, rádio pirata nada mais é a primeira rádio que surgiu realmente no navio pirata, em Cambridge, na Inglaterra. Por isso traz esse nome. Por isso traz esse nome de rádio pirata. Mas outros levam, como rádio livre, rádio clandestina,
né? Uma série de nomes, nomenclaturas que são utilizados para definir o que é uma rádio. De qualquer maneira, está tudo no blog, jonathanstockler.blogspot.com. Pode botar lá no KD, no Google, só botar Jonathan, blog do Jonathan, vai aparecer lá já o endereço certinho, tá bom? Então, assim, esse livro, inclusive, traz fotos, fotografias de como funciona uma rádio, de como montar uma rádio. E aí eu não estou fazendo apologia ao crime de montar uma rádio pirata. Não, peraí. De como montar uma rádio legal. Por favor. Tá? Qual é o procedimento? Deixa eu explicar. Qual é o procedimento, qual é a documentação que tem que ser levantada, etc. E tal. E como eu venho de movimento de rádio também, e eu falei, tem que lançar um livro sobre rádio. E o meu terceiro livro está saindo também daqui a pouco, que é o Desafio do Educador. Né? Está saindo o terceiro? Está saindo o terceiro. E fantástico. Vamos em breve aí estar trazendo aqui para você também. Você sabe que os 2 primeiros anos da Fabíola Fernandes foi em rádio clandestina. Fabíola Fernandes, deixa eu contar a história da Fabíola rapidamente. Fabíola Fernandes fez um sucesso tremendo em rádio, tá? Eu fico muito triste porque a Fabíola não está mais em rádio, né? Eu tenho que puxar a orelha do esposo dela, do Cássio, porque essa cidadã aqui, eu fui um dos maiores incentivadores para que ela fizesse jornalismo, está já se formando. Daqui a pouco está fazendo pós, daqui a pouco mestrado, enfim, está dando aula até para mim. Mas ela... Acho difícil dar aula para você. Não. Ela é fantástica nas suas ações. Parabéns a Fabíola, ao Cássio, esse casal que não para nunca, né? O Cássio, inclusive, é um, como é que a gente fala? Blackstone, né? Uma tempestade de ideias, né? Ele, a todo momento, está pensando como é que ele vai fazer para mudar cenário e tal. Isso aqui está lindo e maravilhoso. Parabéns por você estar conquistando o seu espaço cada vez mais, construindo a sua história junto com o seu esposo. E admiro muito esse casal. Que Deus aí abençoe vocês, tá? De coração. E muito obrigado por estar aqui no seu programa. Bom, foi um prazer receber Jonathan Stockler hoje aqui no programa. Ficamos assim lisonjeados, uma entrevista muito agradável. Muito obrigada por ter vindo. E a gente ainda vai, em outro momento, falar do livro Rádio Pirata. Em outro momento, falar do seu terceiro livro. Espero que tenha agenda pra gente, né? A gente encerra, então, essa sala com uma canção, né, produção? Tem um clipe aí chegando, Clênio, Meu Alvo. A gente confere essa canção, daqui a pouquinho ainda tem o nosso devocional de hoje. Quer dedicar para alguém essa música? Essa música quero dedicar para minha esposa e para o meu filho. Olha, um grande beijo para vocês aí, família do Jonathan Stockler. Um grande abraço mesmo e obrigada pelo carinho e audiência, viu? Então a gente confere essa canção agora. E daqui a pouquinho, gente, tem o nosso devocional de hoje. Ainda vai chegar música aí com Toque no Altar. E ainda tem entrevista com o Kaká também, na Cada Dia Esporte. Ele vai falar pra gente da escolinha de futebol no balneário. Daqui a pouquinho eu bato esse papo com ele também. Vai dizer, inclusive, que a escolinha não tem abrangido somente as crianças ali do bairro, mas crianças de vários outros bairros da cidade. E isso sem nenhum ganho. Simplesmente o apoio das mães, da comunidade. O trabalho vem acontecendo. A gente vai bater esse papo já. Tem fotos, inclusive, para vocês. A gente volta daqui a pouquinho. Primeiro, confira a canção com Clênio, Meu Alvo. Negar Jesus, das minhas lágrimas, uma canção, da minha dor, a
hoje nós vamos compartilhar no livro de Isaías, Antigo Testamento, um profeta considerado maior por ser um livro grande. Existem livros na Bíblia bem pequenininhos e alguns que, como cartas, por exemplo, que nem capítulo tem. Isaías é um livro longo, por isso é chamado livro do profeta maior Isaías. Capítulo 54, nós vamos compartilhar apenas um versículo, o versículo 3, que diz assim: pois você vai estender suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Isaías capítulo 54, versículo 3. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Baseado nesse versículo, o nosso devocional de hoje traz o tema Toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos é o tema de hoje. O capítulo 54 de Isaías, ele vem nos falar, em algumas Bíblias traz o título, O amor de Deus por Jerusalém. Jerusalém, nesse tempo, estava no cativeiro, havia sido arrasada pelo Império Babilônico, uma nação que estava destruída e não havia possibilidade daquela nação, daquela população ter esperança se Deus não fizesse algo com eles. Eles estavam ali sem esperança e Deus está usando Isaías para dizer, olha, há esperança para vocês. Há esperança para a sua caminhada. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, mas tenham certeza que eu ainda os amo e tenho uma promessa para vocês. O que isso hoje traz para a gente? Olha, Deus está falando assim, vocês ainda estão no cativeiro, vocês estão passando muita luta. Gente, essa palavra é tremenda. Contextualizando, trazendo para os nossos dias de hoje, ela significa o quê? Você pode estar passando dificuldades em qualquer aspecto. Você pode estar enfrentando situações difíceis em qualquer aspecto, mas Deus ainda ama você. Isso é fato. Ele te ama. E qual é o outro ponto? Ainda no cativeiro, ainda passando luta, Deus está reavivando as promessas na vida do povo de Jerusalém, que está cativo em Babilônia. Ele está reavivando a esperança desse povo e a fé. Deus está dizendo assim para você, você está na situação difícil, mas eu estou dizendo que eu já te vejo fora dela. Eu vejo você na sua vitória. Eu vejo você colhendo fruto dessas lágrimas, dessa plantinha que você regou com suas lágrimas. Então, aquieta o seu coração, saiba que eu te amo, porque você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, você vai prosperar. O seu povo será novamente dono das regiões que seus inimigos conquistaram. Deus está dizendo para Jerusalém, você vai voltar para a sua terra, ó Judá. Você vai voltar a me adorar naquela cidade. O início de todas as coisas retornará. Você vai voltar a se alegrar na terra que eu te dei. Cidades desertas ficarão cheias de gente. Ele está falando de festa. Ele está falando de liberdade. Olha, Jerusalém, você vai prosperar. Você vai ter seus sonhos reacesos na sua alma. E é isso que Deus hoje quer falar para mim e para você. Mesmo que a situação aparente, seja delicada, seja difícil, mas há uma promessa de dias melhores. Há uma promessa de colheita. Há uma promessa, se você acreditar. Porque o povo precisou passar aquela situação difícil para aprender a reconhecer o amor de Deus. Porque eles só foram levados para a Babilônia por permissão de Deus. O cativeiro só veio por isso. A terra de Jerusalém foi assolada por permissão de Deus. Porque o povo começou a confiar em si mesmo. E toda vez que o ser humano põe nele a sua confiança, ter autoconfiança é uma coisa, mas ser soberbo, orgulhoso, achar que pode tudo, é diferente. E Deus resiste ao soberbo. E quando ele viu Jerusalém soberba, ele resolveu logo abatê-la, mas não destruí-la. Abatidos, mas não destruídos, diz o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer isso. Ele abateu, mas não destruiu Jerusalém. E ainda deu a promessa, vocês vão voltar.
Mas primeiro vocês vão ficar lá um tempo nesse